Atos 2, amém? Diz a palavra: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmaram e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um a nossa própria língua, em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas, e os que habitam em Mesopotâmia, Judeia, Capodônia, Ponto e Ásia, e Frigília e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirineu, e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros zombavam, dizia: estão cheios de mosto. Pai, nós te damos graça por tudo que nós já ouvimos nesta casa hoje, Senhor, pela tua presença, pela tua bondade, amor e fidelidade para conosco. Como precisamos de ti, Senhor. Somos pó e cinza, Senhor, mas o Senhor é soberano, eterno, poderoso, grande, fiel, amigo, Senhor. O Senhor, aleluia, que nos enche do teu Espírito, que cria em nós um coração reto. O Senhor que renova nossas forças todos os dias. Seja exaltado, Senhor. Fala conosco, Senhor, nos renovando para mais uma semana de trabalho, Senhor. Ó Jesus, Santo de Israel, renova nossas forças. Encha-nos do teu Espírito, Senhor. Faz de novo. O Senhor não fez uma vez, faz 2, 3, faz todos os dias. Precisamos disso todos os dias, Senhor. Sermos renovados, restaurados, Senhor. Cheio do teu Espírito Santo, pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Aleluia. Uma palavra conhecida. Uma palavra onde, aleluia, tudo começou. Os discípulos, aleluia, estavam ali, né, debaixo de uma obediência do Senhor, porque o Senhor tinha falado com eles que era para eles ficarem em Jerusalém, reunidos, não sair, não dispersar, ir para cada um para aonde quisesse, mas que ficassem ali, até que do alto fosse cheio do Espírito Santo. Nós vemos, acho que no fim do livro de Lucas, né, que nós vemos ali que os dois discípulos, eles estavam indo embora, eles se decepcionaram, talvez estavam voltando para suas aldeias, estavam saindo de Jerusalém, porque ficaram decepcionados, porque Jesus agora, que eles tinham tanto plano junto com Jesus, eles queriam reinar com Jesus, eles queriam governar com Jesus, e Jesus agora tinha, aleluia, morrido. Para esses 2 discípulos, Jesus tinha morrido e tudo tinha acabado. Mas o Senhor vai ao encontro deles, porque o Senhor tinha dado uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai revestido do poder. Então nós vemos, irmãos, que não adianta se esconder do Senhor, né? Não adianta, porque Jesus deu uma ordem, eles não acataram a ordem de Jesus, mas Jesus foi ao encontro deles, se revelar a eles que aquilo que ele tinha falado era verdade, que ele ia morrer, ser entregue à morte, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar.
Então Jesus foi ao encontro deles para mostrar a ele a fidelidade de Deus para com os seus discípulos e para conosco. Jesus falou, aleluia, ficai em Jerusalém, que vocês vão ser cheios do Espírito. E eles ficaram, tinham mais de 500 reunidos, mas foram desanimando, foram saindo, né? E quando o Espírito Santo visitou eles com poder e glória, tinha 120 ali reunidos, e eles foram todos cheios do Espírito Santo. E o Senhor começou a usar eles como precisava que usasse. Começou a usar aleluia, da língua, aleluia, que estava aquele grupo ali reunido. Porque quando você vai num lugar, você fica junto com o seu grupo que está reunido. O seu grupo que fala a mesma língua sua. E eles estavam ali reunidos e Jesus começou a usar eles, o Espírito Santo começou a usar eles, aleluia, com a língua daquele povo. E tudo começou a ficar o quê? E qual pregação era, pastora? A mesma. Era a mesma fala. O Espírito Santo estava falando em línguas diversas, mas a mesma pregação. Para quê? Para que eles viessem se converter. Se converter, irmão, não existe outra pregação. Não existe pregação de motivação, né? Que Jesus, aleluia, ele morreu, veio a esta terra, sofreu tudo que sofreu, aleluia. Para quê? Para nos dar carro, casa, fazenda. Não, irmão, Jesus falou que isso ele nos daria, aleluia, né? Se nós, aleluia, servisse a ele. Mas como, irmão? Se eu chego numa fazenda, o tempo que eu estou lá, aquela fazenda é minha. Eu como o que eles comem, eu ando onde eles andam. Aleluia, se andam de cavalo, eles chamam a gente para andar de cavalo. Já fui em muitos lugares assim, já andei de trator, já andei de vários lugares fazendo a obra. Aonde você chega? Porque Jesus falou assim, recebereis muito mais. Em casa, carros, fazenda, né? A gente anda no carro dos outros aí, o carro que você está andando, o espaço é seu, meu amado. Agora com esse negócio de Uber aí, vocês têm carro à vontade, né? Então, amado, tem que abrir a mente. O que Jesus falou? Jesus veio dar vida e vida eterna. Vida e vida eterna. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando, aleluia, Adão, nosso pai amado, pecou lá no deserto, lá no Éden, e Eva também, o Senhor fez uma sentença para cada um, fez uma sentença para Eva, fez uma sentença para Adão, e fez uma sentença para a serpente, que, aleluia, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, falou com a serpente, você vai ser esmagada. Aleluia, com a mulher falou, Senhora, por causa disso, né, você, aleluia, terá filhos agora com dor de parto, aleluia, e o seu desejo será para o seu marido, você vai ser submissa agora, porque você pecou, não era para ser igual lá no Éden. E para o homem, o Senhor falou assim, e agora, você comerá o teu sustento com o suor do teu rosto. Então Deus deu 3 sentenças. Então, amados, se você soa a sua camisa, se você trabalha, se você pede a Deus sabedoria para administrar o seu dinheiro, aleluia, e pedindo a Deus, orando ao Senhor, o Senhor vai preparar boas coisas para você. Deus vai preparar um bom carro, aleluia, Deus vai preparar, mas nada cai do céu, meu amado. Não cai, seu carro não vai cair do céu, tua casa não vai cair do céu, aleluia, pode até cair? Pode, Deus pode tocar em alguém para te dar, porque Ele faz do jeito que Ele quer, Ele bota dinheiro em conta, Ele faz, irmão. Só que nós temos que entender que o Evangelho não é isso. O Evangelho é salvação. O Evangelho é boas novas. Olha, seu pai, lá no jardim, ele tirou o privilégio de você conversar comigo, de eu te visitar toda a tarde, na virada do dia. Agora o meu filho, ele vai te comprar por um bom preço, para que você novamente possa conversar comigo. Pela manhã, pela tarde, o dia inteiro você pode conversar comigo, porque o véu do templo foi rasgado. É isso, irmãos. O Evangelho é isso. O Evangelho é a ligação do homem a Deus. É a ligação de voltar para casa com segurança.
Viagem segura. Aquele que tem Cristo, aleluia, ele está seguro nas mãos do Senhor. E nós temos que caminhar nessa vida assim. E os discípulos ali começaram a ministrar, começaram a falar da grandeza. Olha o Jesus que vocês, aleluia, crucificaram. O Senhor o ressuscitou. Ele vive. Porque olha, nós vimos, ele subiu ao céu. 2 anjos o receberam. E falou que ele vai voltar. Esse mesmo Senhor que subiu ao céu, ele vai voltar. E nós temos que estar, irmãos, preparados. Quando Jesus vai voltar, não sei. Jesus nasceu num dia que ninguém esperava. Ninguém esperava. Ele nasceu. E assim ele vai voltar um dia. Pode voltar, aleluia, para todos nós de uma vez. E pode voltar para nós individualmente. E nós temos que estar, aleluia, né, firme nisso. E feliz com isso, irmão. Porque nós temos um lugar seguro. Nós temos um lugar seguro. Nós não estamos aí em vão. Nós não somos uma folha seca que voa para lá, voa para cá, não. Nós temos endereço. O nosso endereço é a eternidade. E os discípulos, eles começaram a pregar veemente depois que eles viram Jesus ressuscitar. Foi quando eles entenderam o plano de salvação. Foi quando eles entenderam que o reino de Jesus não era daqui da terra no momento. Que ele estava trazendo o reino do Pai para nós, trazendo essa ligação novamente. Então, todo cheio do Espírito Santo foi fácil de entender. Porque o Espírito Santo nos explica. O Espírito Santo nos ensina. Jesus disse, eu vou para o Pai e não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo vos ensinará tudo o que vocês devem fazer. E eu acho lindo que o Espírito Santo, ele conversa conosco, adultos, velhos, criança. Ontem meu neto estava no carro comigo e ele começou a falar, né? Porque não sei o que nós falamos lá, prepara-te Israel para se encontrar com o seu Deus. Aí ele falou, por que tem que preparar, vovó? Eu falei, meu filho, porque Jesus vem buscar as pessoas. Aí ele falou assim, como buscou o vô do Lucas, né? Como buscou o pai do Tio Carlos. Eu falei, meu filho, ele vem buscar. E o Espírito Santo foi ministrando nele. E ele foi falando. E ele falou, vó, conta as experiências de anjo para comigo. Aí eu falei, já contei algumas. Aí eu comecei a contar. Ele falou, essa você já contou. Quer dizer, as crianças vai guardando. Vai guardando, irmãos. E nós temos que conversar com as crianças espiritualmente. Não é ficar só falando de carrinho, de brincadeira, de jogo, dessas coisas. Está aí. O Espírito Santo está despertando. Aleluia, eu creio que o Espírito Santo está despertando as crianças, porque é necessário, meu amado, sabe? Talvez eu não esteja aí na agenda 2030, no ano 2050, mas provavelmente a maioria das crianças vão estar, as crianças vão estar, os jovens vão estar, e eles têm que estar preparados para isso. Por quê, irmão? Nadar e morrer na praia? Não, nós temos que ser fortes. Quando eu oro pela igreja perseguida, eu falo, Senhor, abençoa eles e me dá um unção deles. Porque a igreja continua. Morre gente e a igreja continua, uai. Não é? Então, irmãos, eu oro e falo, Senhor, calenta os corações, que o povo fica firme e me dá essa fé também. Nós precisamos de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter fé. E os discípulos agora, cheios de fé, eles começaram a falar, aleluia, das grandezas do Senhor, né? Pedro, amado, logo se pondo em pé. Pedro que, aleluia, temeu quando viu o Senhor ir para a cruz. Agora cheio do Espírito Santo é outra história. Porque não é nós que falamos, é o Espírito Santo que fala por nós. Então Pedro, ele começou a falar. Talvez Pedro não sabia, meu amado, de que forma que, aleluia, o Espírito Santo estava falando nele, mas falava com autoridade, com poder e com unção. E ele falou, esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Eles não estavam embriagados.
Eles estavam movidos pelo Espírito de Deus. Eles estavam movidos pela presença de Deus naquele lugar. Aleluia. Como nós somos movidos, meu amado. A palavra de Deus, ela cria em nós, aleluia, o poder de sermos cheios de Deus. Porque não adianta você falar em língua, não adianta você sapatear, é gostoso. Eu gosto de mover no Espírito. Mas não adianta isso, se depois que, aleluia, você acaba mover, você é cheio de medo, você é cheio de temor, você, aleluia, é uma pessoa, aleluia, que não crê nas coisas de Deus. Não adianta. Não adianta, meu amado, é como o povo do mundo. Eles vão lá nos bailes, eles dançam, eles cantam, eles gritam, eles fazem tudo. Aí quando chega em casa, bota a cabeça no travesseiro. São pessoas tristes, angustiadas e aflitas. Então não adianta. Sabe o que te dá fé? É palavra. Comer palavra, meu amado. Enchei-vos do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a palavra de Deus revelada em nossos corações. Em nossos corações. Jesus falou a ele: vos ensinará. Quando vocês abrir a boca, não se preocupa, ele vai falar por vocês. Seja vocês estejam em frente de um juiz, esteja vocês em frente de quem tiver, ele vai falar por vocês. E eles estavam confiantes nisso, né? E eles estavam felizes da vida com isso. E Pedro, ele disse: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Ele estava falando que Deus tinha dito isso, que ia acontecer isso, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos terão sonho. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, e as minhas servas naquele dia profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que lindo, irmão. As pessoas acham que é tão complicado ter Jesus. Ter Jesus como Senhor é um privilégio. Invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, pastora, só isso? Isso. Mas talvez um dia você tenha que invocar esse nome perante a Baal. Perante os adeptos de Satanás, você tem que invocar esse nome. Mas se você invocar, você será salvo. É simples. É muito simples o Evangelho. O Evangelho, meu amado, basta confiar no nome de Jesus. Esse nome é poder. Aleluia. Esse nome é tão poder que o diabo começou a fazer os desenhos. Lembra dos desenhos passados? Que juntava dois anel assim? Aí emanava poder, né? Quando juntava os dois anel, dava poder, né? É o nome de Jesus, irmão. O nome de Jesus invocado é mais poderoso do que a bomba atômica. O nome de Jesus para nós é poder, é graça, é unção, é cura, é renovo. O nome do Senhor, meu amado, é grande. Eu já tive grandes experiências invocando o nome do Senhor para não cair em despenhadeiro, para o carro não bater, para o carro parar na avenida. Quando o carro estava desgovernado e o volante não resolvia. Já tive grandes, meu amado. Poder de Deus. Já vi poder de Deus na minha vida, né? E nós fomos fazer a visita lá na casa da Silvia, e eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu pensei porque o Espírito Santo quis que eu pensasse, talvez. E eu lembrei quando eu levei o tiro, e eu pensei: meu Deus, o estrago no meu rosto podia ter sido pior, e não foi. Porque se a bala bateu, arrancou o dente, era para ela ter descido e furado aqui, ou até mesmo ter ido ao coração. Mas ela não foi, sabe por quê? Porque a mão poderosa do Senhor segurou, meu amor. Porque esse é o poder do Deus que nós temos. Esse é o poder, irmão. Porque nós andarmos tristes, andar angustiado, andar temerosos, para quê? Se o Deus conosco está em nós, Ele está em nós.
Em todo o tempo, em toda hora, o Senhor é presente. E aqui é um lugar, meu amado, que é espiritual, que você está caminhando para o céu, para a eternidade. E nós temos que ter isso na nossa mente, porque senão é vão a nossa fé. O apóstolo Paulo falou assim: olha, irmãos, se eu esperar só nessa vida, miserável homem que sou. Eu não espero nessa vida, irmão. Espero no céu, na eternidade, quando veremos face a face, quando, aleluia, Ele prometeu, aleluia, né, que nós chegaríamos lá, Ele tomaria o fruto da vide conosco. Oh, que maravilha, né? Você tem que sonhar com isso, irmão, tem que sonhar em ver Davi, tem que sonhar, aleluia, em ver lá os apóstolos, você tem que sonhar e ouvir essa história deles, aleluia, contar as nossas, meu amado, contar as nossas para eles. Temos que sonhar com isso. Pastora, vai ser assim? Eu não sei, meu amado, mas eu sonho com o céu. Você pode sonhar da maneira que você quiser. O importante é você estar ligado com Deus. Você tem que estar ligado. Você tem que parar uns minutos, né? Quando você namora, você não fica lá delirando, né? Não gosta do cara, ou a menina gosta muito do cara, fica lá delirando lá, né? Sonhando com ele, pensando nele. Você tem que pensar no noivo. Você tem que pensar no noivo e se adornar para o noivo. Cantar um hino de louvor, de gratidão a Ele, aleluia, ler um salmo para Ele, exaltando o nome dEle. Você tem que se alegrar no Senhor, todo o tempo seja alvo os seus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então nós temos que nos encher do Espírito, encher, meu amado, aleluia. Gálatas fala lá, aleluia, que nós, aleluia, temos que estar cheio, né? Revestido do poder do Senhor todos os dias. Não podemos estar aí, né? Vacilando em dois pensamentos. As pessoas agora acham que nem precisa, né, de Deus, porque está tudo tão fácil, meu amado. Nunca foi tão fácil. Como eu falei, que nós ficamos uns mais de 20 anos talvez, sem ver uma irmã nossa que estava fora do país, e não tinha WhatsApp não, nem telefone tinha nada. Sabia nem como é que estava. De vez em quando que alguém vinha, trazia uma mensagem, mas muito risório. Mas hoje não, meu amado. Hoje você está lá nos Estados Unidos com o aparelhinho na mão, aí você fala com seu irmão, você fala com sua irmã, você fala, aleluia, na Itália, na Rússia, você fala onde você quiser você falar, que você tiver alguém para falar, você fala. Mas, aleluia, os tempos não eram assim. Então agora, pela facilidade, as pessoas não se guardam tanto. As pessoas, aleluia, não para ver as coisas que realmente têm valor, que é as coisas de Deus. Mas Pedro, ele foi se enchendo do Senhor. Pedro foi, aleluia, cheio da glória do Senhor. Pedro foi falando, aleluia, né, que, aleluia, Jesus Cristo tinha ressuscitado. E isso, meu amado, para muitos era uma coisa terrível, porque eles queriam crer que Jesus tinha morrido. Até, imagine bem, até por tantas coisas que eles fizeram de ruim, eles preferiam que Jesus tivesse morrido, porque morreu, acabou. Mas não, Jesus vive, Jesus reina, Jesus, aleluia, está neste lugar, e a glória dele invade a nossa vida. A glória dele, meu amado, aleluia, resplandece, aleluia, sobre nós. Então Pedro, ele falou, ele começou o discurso dele, e eles queriam calar Pedro, mas Pedro, aleluia, ele fala, levam ele em frente ao sinédrio, Pedro e João, e eles estão ali, e eles não se calaram. Eles falaram assim, bem lá no 4:9, eles falam assim: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado. Vê, irmãos, eles começaram a fazer a obra como Jesus fazia. Eles tinham curado o coxo, né, que estava ali na porta formosa, ali em frente à igreja, aonde eles passaram para orar. E aquele aleijado pediu uma esmola, e eles falaram: né, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo, levanta e anda. Sabe, irmão, esse nome tem poder. É nós que não usamos esse nome.
E as pessoas que recebem o nome não têm fé para fazer, porque esse nome é poder, porque é o nome de Jesus que levantou o paralítico. Não foi Pedro, não foi João que levantou, foi o nome de Jesus que levantou. E é isso que nós temos que entender. Às vezes nós falamos, eu não sou Pedro, eu não sou João, eu não posso fazer essas obras. Aleluia, você pode, meu amado. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Fernanda é uma que tem se levantado e andado. O Júlio é um que tem se levantado e andado. E o Senhor tem trabalhado na vida deles. Helena tem se levantado e andado. Porque esse nome tem poder. Poder, irmão. Você não pode ficar parado, crendo na mentira do diabo. Você tem que levantar e andar. Porque verdadeiramente Ele levou sobre si as dores, a enfermidade. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Estamos andando após Ele, vamos sendo sarados. Aleluia. E Ele disse: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome desse, é que este está são diante de vós. Está vendo? Ele falou, não é nós, é o nome dele. Quem vocês crucificaram, esse nome tem poder. Ele está vivo, ele está agindo. Foi ele que levantou o paralítico. Foi ele, aleluia. Então, amado, é Jesus que faz a obra, não é nós. Nós só precisamos de fé para fazer. Porque às vezes a gente fala assim, e se eu, aleluia, fizer, orar e não acontecer? Ué, irmãos, você pode orar um dia e não acontecer, se ora 2 não acontece, se ora 3 não acontece. Aí você pensa, se ora 7, 8, 9 e acontece. Orei uma vez para a mulher, ela era enfermeira, e quando eu cheguei lá, eu não sabia o que a mulher tinha, mas ela tinha câncer de ossos, no osso, e eu não sabia. Eu só sabia o que Jesus falou. Jesus deu um salmo de vitória e nós fomos lá. E chegamos lá, eu falei, o Espírito de Deus falou com ela assim, você sabe que o que você tem não tem cura. Aí aquilo, eu ouvindo, né, eu falando e eu ouvindo, eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E nova convertida. E ela falou assim, eu sei, ela era enfermeira, eu sei. Aí eu falei, mas Jesus vai te curar. Jesus falou que Ele vai te curar. E eles estavam vivendo um problema financeiro muito grande. E Jesus curou aquela mulher, minha irmã. E Jesus abençoou aquele homem, marido daquela mulher que trabalhava numa imobiliária. O Senhor abençoou, curou a mulher, enriqueceu a mulher. E a mulher falou, quando Jesus me curar, eu saí da casa da minha sogra, morava ali perto do Rossi. Quando eu saí da casa da minha mãe aqui, eu vou para a igreja. Jesus, meu, o que Jesus não faz para uma alma? Aquela mulher foi curada, aquela mulher saiu dali e foi morar no Tatuapé, e aquela mulher nunca veio na igreja. O marido dela ficou tão rico, amado, andava de carro importado. O marido dela, aleluia, cheio de telefone celular, a época do telefone celular que chegou, aleluia. E a gente tinha um até grande, mas ele pegou um pequeno, bonito, sabe? Enriqueceu o homem, vendendo imóvel, porque eles ganham uma boa porcentagem. Jesus vendia imóvel para ele tremendamente, enriqueceu. Aí, irmão, passou os anos passam, né? E o diabo começa de novo a investir. Um dia ela ligou para mim e ela falou assim, ô pastora, minha casa aqui, ela falou que ia chamar a gente para orar na casa dela. Não chamou, mas quando, aleluia, a situação piorou. Aí ela chamou, né, pastora Mara? Ela chamou nós, né, para ir lá orar. Eu falei, irmã, você sabe o endereço da igreja? Você vai na igreja porque você tem um voto com Deus. Se você for à igreja, Deus vai estender a mão para você. Você foi? Não. Sabe, irmãos, histórias da vida. O que é para Deus te enriquecer? O que é para Deus te abençoar a pipoca que você vende? O que é para Deus fazer isso? Nada. Sabe? Uma alma vale o mundo. Deus, além de curar, Deus abençoou, enriqueceu aquele pessoal. Nunca mais soube deles. Tinha a mãe dela que morava ali, não sei se ela morreu, ela vendeu a casa.
Nunca mais soube, mas até esse momento eu soube da vida dela. Momento triste, meu irmão. Câncer nos ossos, né? Eu não sei como é, mas deve ser bem ruim para ser curado. E Jesus curou, porque Jesus cura câncer, Jesus cura AIDS, Jesus cura o que quiser, meu amado. Jesus cura lepra, Jesus cura tudo. O que queres que eu te faça, Jesus falou. Então Pedro, ele estava cheio do Senhor, mas ele não pegou a glória para ele. Ele falou, foi o Senhor. Ainda falou assim, aquele que vocês crucificaram. Foi aquele mesmo, não tem outro não, é ele que vocês crucificaram. Aleluia. Ele disse, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Você está vendo? Jesus é salvação. Quem não tem Jesus não tem nada, mas quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo, meu amado. E nós temos Jesus, nós temos tudo. Nós temos, aleluia, sabe, a graça, o poder de ser chamado filho de Deus. Nós temos, aleluia, a alegria do Espírito, porque essa alegria é a nossa força de prosseguir, de continuar, de confiar no Senhor, aleluia. Que dias melhores virão. Que dias melhores, irmãos. O dia que nós chegar na eternidade, acabou a dor, acabou a aflição, acabou tudo. É os dias melhores que virão. Virão dias melhores. Cada dia mais será melhor, porque cada dia mais nós estamos nos aproximando de Deus. De Deus, irmãos, que é um lugar espiritual, né? Lugar de carne, de tratar de carne é lá no salão de beleza, é nos médicos, né? Da plástica, mas aqui é lugar de curar da alma. Alma, irmãos, a tua alma vale o mundo. Como você é precioso para Deus. Como o Senhor, amado, Ele se alegra quando você passa nessa porta, quando você deixa lá a sua casa. Alguém te chama para ir em algum lugar e você fala, não, hoje eu tenho compromisso. Compromisso com quem? Com Deus, não é com a igreja, não é com o pastor, meu amado, é com Deus, né? Se Ele é nosso noivo, a gente vem visitar Ele. Ele está conosco todos os dias. Mas nós temos o dia que nós viemos visitar Jesus, né? E falar com Jesus que Ele é bom, louvar Ele junto com os irmãos, né? Uma vez no mês a gente senta na mesa, come do corpo dele, do sangue dele, nos alimentamos disso, aleluia, e o poder dele se manifesta em nós. Então nenhum outro há salvação, meu amor. A salvação está só no nome de Jesus. Por que nós nos preocupar, irmãos? Por quem nos joga pedra, né? Como a missionária Ana falou aqui, por que se preocupar? A Bíblia diz assim, alegrai-vos, regozijai-vos. Quando, aleluia, se levantar contra vós, dizendo mentira, você não tendo culpa no teu coração, se alegra, porque grande é o seu galardão no céu. Vença, vença as provas, meu amado. Vença. Jesus venceu. Nós também podemos vencer, né? As lutas vêm e passam, nós não podemos desanimar, aleluia. Aí temos um tempo de bonança, e aí Deus, aleluia, deixa de novo que as águas se agitam. Quem conhece a palavra, sabe, aleluia, como Deus trata. Deus levanta povo, aleluia, para curar o outro povo. Levanta povo para tratar com o outro povo. Levanta a Babilônia para tratar com os judeus. Depois vai lá e derrota os babilônicos e tira os judeus. Deus trabalha assim, irmãos. Deus levanta uma nação, aleluia. Depois Deus abate aquela nação, levanta outra nação. E nós estamos vendo acontecer isso, as confusões que estão aí. A Bíblia, meu amado, ela se relata todo dia. Ela é revelada, aleluia, sobre as coisas. O mal se tornou bom. O bom se tornou mal. O certo é errado. O errado, aleluia, é certo. Inverteu-se tudo. Mas uma coisa é certa, a palavra do Senhor permanece para sempre, não é?
E nós não podemos dobrar nosso joelho. Nós oramos aqui, cantamos aqui que dobraram, né? Os reinos se dobraram, os reinos caíram. Aleluia, os reinos têm que cair diante de nós, irmãos. E essas malignidades aí, dessas conversas, dessas coisas que a gente ouve, tem que entrar aqui, sair aqui, não descer no coração, não tomar partido de nada, meu amado. Meu partido é Jesus. É Jesus. Jesus que nós temos que tomar partido. Porque Jesus fala assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, irmãos, todos têm pecado. Eles precisam de quem? De um Salvador. Não é? Então não precisa da minha compaixão, não precisa da minha opinião, precisa de nada, eles precisam de Jesus, de um Salvador. E só Jesus salva. Só Jesus, irmãos. Não é? Não adianta você ficar com família, às vezes você fica do lado de um, do lado de outro, do lado de outro. Não. Se ele não tem Jesus, meu amado, porque ele precisa de Jesus. Você tem que ficar na sua posição. Né? Ficar na sua posição, seguindo Jesus, demonstrando o amor de Jesus. Aleluia. Às vezes eles não querem Jesus. Quantos da nossa família que não quer Jesus? São muitos. Aleluia. Mas você vai desfalecer porque eles não querem Jesus? Não, irmão, você prossiga. Porque ninguém salva ninguém. Só Jesus salva. E a salvação é individual. Por isso que quando as crianças pegam aí 12 anos, 13 anos, eles têm que ter maturidade para saber que Jesus é o Salvador. E é isso que eles aprendem na escolinha, para tomar decisões. Aprender a tomar decisões espiritual. E nós nos preocupamos só dos nossos filhos tomar decisão, que faculdade vai fazer, o que vai fazer da vida, o que não vai, não. Ele tem que saber tomar decisões espirituais. Aleluia. Porque isso é eternidade. Aqui tudo é passageiro. Tudo é passageiro aqui. Tudo passa, meu amado. Né? As crianças começam a estudar, alfabetiza, aí passa essa fase, aí vai para outra fase, passa também, passa outra, vai para a faculdade, passa. Aí eles querem fazer pós-graduação e faz, também passa. Aleluia. E tudo passa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é ela que nós temos que cultivar em nosso coração, no coração dos nossos filhos. Sabe, irmãos, falar dentro de casa, a mulher falar com o marido. Né? Hoje eu e Paulo, a gente conversa bastante, a gente lê a Bíblia junto, a gente discute, pega ali e fala, está vivendo isso aqui agora, nós estamos vivendo isso aqui agora, né? E a gente vai caminhando, os pais que têm os filhos, que façam reuniãozinha com seus filhos, que lê a Bíblia, né? Que pergunte ao filho que entendeu, né? Então nós temos que um alimentar o outro, irmão, porque todo dia você tem que comer esse pão, toda hora você tem que comer esse pão, né? Porque Jesus, ele é fiel, ele é poderoso, aleluia, para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos e esperamos. Então eles viram a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras em doutos. Olha, irmãos, eles não tinham capacidade. Nós vemos isso, nós vemos irmãos que não sabem ler, mas que quando eles abrem a boca para falar de Deus, eles falam, meu amado, com ousadia, com poder, movido pelo Espírito, pela fé que eles têm em Deus. E eles maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles os homens que foram curados, nada tinha que dizer ao contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer com estes homens? Porque todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçando-nos, para que não fale mais nesse nome a homem algum, chamando, disseram-lhe que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. E respondendo Pedro e João, lhe disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então nós não podemos deixar de falar daquilo que nós ouvimos e das coisas que nós temos visto.
Quem já não viveu um milagre aqui? Quem? Quem já não viveu um livramento através do nome de Jesus? Seja ele o que for, meu amado. Porque tudo vem dele. Tudo é por ele. Se um dia você teve encrencado aí, nem com dívida, e você conseguiu sanar suas dívidas, foi porque ele trouxe provisão. Foi ele, meu amado. Se você estava doente, foi curado, foi porque ele se manifestou como o médico dos médicos que ele é. Aleluia. Todos nós já vivemos milagres poderosos, né? A Rita hoje estava me mostrando, porque quando eles casaram, eu dei uns documentos lá deles para eles, e eu dei a ultrassom dela, e ela estava rindo da ultrassom, e estava vendo. Ela nasceu com 33 semanas, não foi para a incubadora, ninguém quis tocar a mão nela, minha mãe não deu banho, eu e Paulo que cuidava dela, muito pequenininha, né, magrinha, e nós cuidamos dela. Eu afoguei ela 2 vezes, sem querer, mas afoguei, que fui limpar as costinhas dela, né? Mas Jesus, meu amado, Jesus deu vida, não foi eu. Foi Jesus, é Jesus que guarda, é Jesus que livra, é Jesus que faz todas as coisas. Aleluias, aleluia. Deus é bom, meu amado, em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Aleluia. Minha mãe falou, não vou dar banho, porque se morrer na minha mão, né? E minha mãe não deu, mas nós demos. Aleluia, Jesus deu por nós, né? Jesus deu um sustinho, deu um susto na gente para ensinar, não virar ela de cabeça para baixo para dar banho, né? Para ver, irmãos. A gente fazia aquilo com tanta naturalidade, que dava banho, virava de cabeça para baixo, enchia a banheira, mas Deus é bom. Deus é maravilhoso, irmãos. O inimigo pode pelejar com a sua vida, mas Deus tem um plano, e o plano de Deus na tua vida vai ser cumprido. Vai ser cumprido, meu amado. Aleluia. Ela começou com paralisia, ela teve paralisia na época aqui em São Paulo, estava um surto de paralisia. E ela paralisou toda, chegou na minha cama se arrastando, falando, mãe, eu não sinto meu corpo, eu não sinto minha perna, eu não sinto minha perna. Ela tinha 5 aninhos. E eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz, meu amado, muitas vezes de Deus, e eu ouvi aquele dia, põe ela na banheira, põe em sal grosso, lê o Salmo 91 que eu vou repreender. E eu fiz. E minha filha está aqui. Quando eu acabei de ler o Salmo 91, com ela na banheira, ela levantou e falou, mãe, minha perninha está aqui. E a perna estava. Milagre de Deus, meu irmão. Quem não tem milagre de Deus para contar? Eu tenho. Muitos. Porque é Ele que livra. Porque Ele não quer ver ninguém paralisado. Ele não quer ver ninguém doente. Porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Mas quando ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o vosso coração. Eu podia ter endurecido, meu amado, achado que eu estava louca. Louco não, eu queria ver minha filha andar. E joguei ela, mandei o Paulo ir lá embaixo, pegar o sal, botei minha filha na banheira. E fui orando e fui jogando aquela água de sal nas perninhas dela. Ela sentada na banheira. Sabe, irmãos, obedeça a Deus. O Espírito Santo fala conosco. E às vezes nós corremos tanto, como a peça aqui, né? Que o pastor Celso representou, nós estamos com tanta pressa, porque nós temos que ir para casa. Mas a Bíblia diz assim, quando entrar na presença de Deus, aleluia, não se apresse em sair. Mas às vezes nós nos apressamos tanto, que nós não fazemos aquilo. Eu queria era correr para o médico, mas eu não corri para o médico naquele dia, na madrugada. Eu fui fazer primeiro aquilo que Deus mandou. Depois nós levamos ela no médico, o médico falou, mãe, eu acredito no que você falou, mas ela não tem nada. Outra vez também, ela ficou toda roxa, desfaleceu. Deixei minha filha, ela também, no sofá caída. E fui trocar a camisola para a gente levá-la para o médico. E eu subi a escada, eu falei, Deus, se o Senhor não olhar agora, minha filha vai morrer. Essa foi a minha oração. E quando eu desci, ela já não estava mais roxa. Eu estava sentada no sofá, pedindo pão para comer. Milagres, meu amado. Você pode lembrar quantos que Deus te livrou? Você e sua família. Esse é o Espírito Santo. Que Joel falou.
que nos últimos dias, depois que Jesus viesse, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Toda a carne, meu amado. O Espírito Santo está derramado aí. Sobre o mundo. Mas ele endurece o coração. E não ouve a voz de Deus. A minha filha, a minha cunhada está lá com o filho dela vivo. Porque um dia ela ouviu a voz de Deus que falou com ela no sonho. Para o meu sobrinho não ir viajar, porque ia morrer. E ela não deixou o filho comprar a passagem para ir com os colegas de faculdade de medicina, que meu sobrinho é médico. E a mãe falou: Chiquinho, você não vai, porque a mãe teve um sonho, e você não vai. E ele não foi. Os irmãos, os colegas que foram, andaram de caiaque no rio e morreram, não voltaram. Quando ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Estou dizendo que o Espírito Santo está derramado, meu amado, para quem dá ouvido. Porque minha cunhada, ela não é cristã, ela é até espírita, mas ela temeu. Nós temos que temer e tremer diante de Deus, das coisas que Deus mostra. Deus te mostrar uma coisa, meu filho, ora, e só vai se você for obrigado a ir. Se você não for, meu amado, não vá. Fique em casa. Peça a Deus se você pode ir ou não. Quando Deus te alertar, que o Espírito de Deus está aí, meu amado. E Jesus falou: Ele vos ensinará tudo o que vocês devem fazer. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, queremos ser cheio do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor. Os dias são maus, mas o Senhor é bom. Enche as nossas crianças, enche os nossos adolescentes, enche, Senhor, enche a Tua igreja, enche os casais, Senhor, enche os pastores, presbíteros, missionários, diácono, diaconisa, enche a nave da Tua igreja. Enche os irmãos que estão em casa, Senhor, para que eles tenham ânimo de estar na igreja. Quantos, Senhor, não vêm? Poderia vir, mas não vem. Tudo é motivo, Senhor, para não vir. Oh, Jesus, mas o Senhor nos ensina a nos revestir do Teu poder, para poder resistir o dia mau. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso nos reveste, Senhor, do Teu poder. Nos reveste da Tua glória. Nos reveste, Senhor. Reveste-nos, Deus. Para que no dia mau, Senhor, a nossa carne, Senhor, ela não venha se dobrar. A nossa carne não venha blasfemar. A nossa carne, Senhor, não venha se irritar e não entender o Teu trabalhar, porque a Tua palavra diz que tudo que o Senhor faz é bom, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a viver na plenitude do Espírito. Encha-nos, Deus. Encha o Teu povo. Encha nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.